Fala galera do canal Faixa de Capitão, hoje vamos contar a história de um brasileiro que está se aventurando na 6ª divisão da Espanha. Cauã Ribeiro, jogador do Los Garres, bateu um papo exclusivo com Faixa de Capitão. Cauã é mais um dos muitos talentos brasileiros que decidiram buscar oportunidades fora do país. Ele começou sua trajetória no Brasil, passou pelas categorias de base e com muita dedicação decidiu tentar algo novo na Espanha, um dos países que mais recebem jogadores brasileiros. E você vai conferir agora uma entrevista exclusiva com o jogador. Confere só. Olá, eu sou o Cauã, tenho 21 anos, sou jogador de futebol na Espanha e jogo no Los Garres. Como a maioria dos jogadores de futebol no Brasil, eu comecei no futsal, comecei com 4 anos numa escolinha perto de casa e fiquei nessa escolinha dos 4 até os 8 anos. Dos 8 aos 9 anos eu fui pro Flamengo, como eu fui ainda no futsal. E eu acho que aí foi aonde tudo começou realmente, sabe? Onde a vontade, o sonho de ser realmente um jogador de futebol começou realmente. Aí, apesar de ser um ano, eu cresci muito como jogador de futebol, como pessoa, então muitas coisas que aconteceram aí me ajudaram muito. Após o Flamengo, depois de um ano de Flamengo, eu fui pro Madureira. Fiquei também no futsal do Madureira, se eu não me engano, até os meus dos 9 até os 12 anos. Com 12 anos eu fui pro campo, foi aonde eu fiz a transição pro campo. Só que eu não fui no campo do Madureira, fui pro Vasco. E aí no Vasco eu fiquei 1 ou 2 anos, entendeu? Logo após sair do Vasco eu fui pro Madureira. E aí no Madureira eu fiquei até os meus 17 anos. Nos meus 17 anos eu acabei sendo dispensado. E eu pensei sim em deixar o futebol, pensei em desistir e tal. Porém, eu tive muitas pessoas que me ajudaram a não desistir. Minha família, tive um amigão meu, Márcio, sabe, que não me deixaram desistir e me ajudaram a buscar um novo clube. E dos 17 aos 18 anos eu fiquei fazendo testes e tal, fazendo peneiras e tal, e não dava certo. Então, o sonho foi ficando mais distante. E com 18 anos eu tive a oportunidade de ir para Portugal, fiquei 2 anos em Portugal. Então, o sonho, a ilusão de jogar futebol e tal, estádio, estar na Europa, a ilusão de ser jogador de futebol voltou um pouco. Voltou um pouco não, voltou de verdade. Em Portugal, o clube que eu joguei em Portugal foi o União de Leiria. Foi um clube incrível, não tenho o que falar mal do clube. Me formou mais como pessoa, sabe? O clube me formou como pessoa, como homem, porque tinha 18 anos, estava longe da minha família e tal. Então, acho que foi um clube que me ajudou muito nesse aspecto psicológico. E o aspecto psicológico e tal, o fato da saudade, estar longe da família e tal, me ajudou muito o clube. O clube com uma estrutura incrível para trabalhar, uma estrutura incrível, com sauna, tudo que você pode imaginar, o clube me ofereceu, entendeu? E esse é um dos clubes que eu fiquei em Portugal. E quando terminou meus 2 anos em Portugal, o meu empresário, Douglas, me chamou e a gente conversou sobre vir para a Espanha. Eu posso falar que a adaptação em Portugal foi mais difícil que a adaptação na Espanha. Porque o único problema que eu tive na Espanha a cultura é a mesma, o europeu e tal, isso tudo. De sair do Rio para Portugal foi muito difícil. A forma de ser, a forma de andar na rua, entendeu? Isso tudo foi muito difícil. Mas de Portugal para Espanha foi mais fácil, porque é tudo a Europa e tal. A única coisa que mudou foi o idioma. Mas aí
O idioma também foi, não vou dizer que foi muito difícil, acho que com uns 5 meses, 6 meses já estava falando tranquilo. O espanhol já estava bem. Então a adaptação no futebol espanhol foi mais tranquila que no futebol português. Quando eu cheguei aqui na Espanha, eu fui pro Cidade Múrcia. Foi um clube também que me ajudou muito na minha chegada, as pessoas que trabalham no clube, o técnico que estava comigo, entendeu? Os jogadores em si, porque existe muitas pessoas falam sobre a dificuldade que é um jogador brasileiro chegar na Europa, sabe? A forma como a gente trabalha no Brasil, a forma como a gente age no Brasil, a forma como somos, sabe? Incomoda um pouco e não é mentira, incomoda, sabe? Porém, nunca tive nenhum problema aqui, sabe? Nenhum problema diretamente comigo, nunca tive. E no Ciudad foi um clube que me ajudou muito, foi incrível, foi onde eu consegui me tornar o melhor zagueiro da liga. Foi um clube que me ajudou demais, como pessoa e na minha performance dentro do futebol, me ajudou muito. No ano seguinte, eu fui pro Los Garres, que é o clube que eu estou agora. E o ano vem sendo incrível. A gente teve a experiência, a oportunidade de jogar a Copa do Rei, de jogar contra o Elche. Foi um jogo muito difícil, a gente já sabia que ia ser difícil o jogo. Porém, acredito que a gente tenha deixado tudo em campo, sabe? Ainda que a gente saiu derrotado do jogo, mas eu acredito que a gente deixou tudo em campo e a experiência de jogar uma Copa do Rei foi incrível. Para muitas pessoas aí pode ser a primeira e a única, entendeu? Então a experiência foi incrível, não tenho o que reclamar. E do clube tampouco tenho o que reclamar, não tenho o que falar de nada de mal do clube, as pessoas que estão aí são incríveis, o suporte que o clube dá pra gente é incrível. A diferença de jogar uma divisão abaixo na Espanha, como que eu posso... Muitas pessoas, em verdade a maioria, não vivem de futebol. Sabe, o futebol é um hobby. As pessoas trabalham, sabe? As pessoas trabalham fora o futebol, porém tem muitos estrangeiros como eu que estão aqui somente para jogar futebol. Então, por um lado, isso é muito bom porque a gente olhar para essas pessoas que trabalham e jogam futebol, sabe, trabalham de manhã e bem cansada e tal, vai treinar com má vontade, então isso faz a gente ter mais vontade de melhorar, sempre dando mais e mais e mais a cada treino, porque quando a gente olha para essas pessoas que trabalham e depois vem treinar com um sorriso no rosto, sabe, e a gente que, falo mais de mim, que às vezes fica em casa o dia todo esperando e depois vai treinar, isso eu vou pôr como é difícil, sabe? É difícil, porque se você chegar, eu, por exemplo, que não trabalho, se você chega num treino e tá dando menos que o jogador que vem do trabalho, isso é uma vergonha, sabe? É uma vergonha, eu vejo isso como uma vergonha. E é isso, a divisão em si é muito boa, A diferença do Brasil para a Espanha, independente das divisões, é que no Brasil existem milhões de jogadores habilidosos. E na Espanha, na Europa em si, eu acho que o jogo é mais tático e técnico, sabe? Não que não existem jogadores que pegam a bola e vão driblar e tal, não é que não exista. Porém é mais difícil ver. Os jogadores aqui pegam, o jogo é mais posse de bola, o jogo é mais técnico, mais tático, estratégico,
sabe? Não que no Brasil não tenha estratégia, que no Brasil não tenha tática, que não tenha técnica, nada disso. Porém, no Brasil tem mais habilidade que na Espanha. E na Espanha eu acredito que seja um futebol mais físico também. É muito mais físico. Acho que a maior diferença é essa. Assim, o fato de ter um brasileiro na equipe e outros estrangeiros ajuda um pouco, sabe? Ajuda um pouco no chegar, porque os estrangeiros que estão comigo são sul-americanos, então a gente acaba é como a nossa cultura não é uma cultura europeia, se torna mais fácil a convivência. Então, em verdade, eu falo mais com os estrangeiros sul-americanos que com o próprio brasileiro da equipe, porque o brasileiro da equipe já está na Espanha há mais tempo e tal, então eu falo mais com os sul-americanos. Mas, em verdade, o que me ajuda mesmo na adaptação são as pessoas que estão fora do clube, sabe? O empresário me ajuda muito, porque por muito tempo eu vivi com ele. A gente já não se trata mais como empresário, a gente é família, sabe? Minha família me ajuda muito, ainda que estejam longe. Minha família me ajuda demais. Em verdade, eu converso mais quando eu tenho algum problema, algo assim, saudade da família, eu converso mais com a minha irmã, porque é muito difícil. Minha namorada também me ajuda demais, porque às vezes ela tá mais perto, sabe? Ela tá aqui, então, porque eu não vivo tão perto do meu empresário, a gente não vive, antes eu morava com ele, agora eu já não moro mais com ele. Porém, com a minha namorada eu tô todos os dias, então às vezes ela sabe quando eu tô mal, ela percebe. Então eu acho que a adaptação em si não faz totalmente parte das pessoas que estão no clube, mas sim o convívio que você tem quando você sai do clube, sabe? As pessoas que estão ao seu lado, eu acho que faz mais diferença do que as pessoas que estão dentro do clube. Porque, querendo ou não, eu acho que ainda que você não fale muito, não seja muito bem com as pessoas que estão no clube, é futebol, sabe? Eu tô aqui pra dar uma condição melhor pra minha família, sabe? Então, não vai me importar muito qualquer problema que eu tenha dentro do clube, sabe? Assim, com algum jogador que eu não falo ou não sou bem recebido, não vai me importar muito, porque o meu objetivo aqui é outro. O meu objetivo aqui não é ter amigos. Então, eu acho que o mais importante é as pessoas que estão fora. Quando você sai do campo, quando você sai do clube, as pessoas que você tem aí é o importante, sabe? Acho que é isso. Mas a minha convivência no clube é incrível. Não tenho o que falar. Os jogadores são incríveis e tal, o técnico é incrível, a comissão é incrível. Mas o mais importante é quando eu saio do clube, as pessoas que estão aí comigo me ajudando, minha família, meu empresário, minha namorada, a família do meu empresário, a família da minha namorada estão aí complementando em tudo. Sabe? Acho que isso é o mais importante. Muito obrigado, faixa de capitão, pela entrevista. Vocês são fera demais. É isso. Vambora, tamo junto. E é claro, se você gostou do vídeo, deixa o like e se inscreve no canal. Tamo junto e até o próximo vídeo.